Tem que mandar o link para ele. Sério? Olá, bom dia. Deixa o pessoal entrar e ver se está com som. É isso aí. Olá. Bom dia. A paz. Deixa eu ver. Som. Tá ouvindo aí? Deu? Som. Deu? Som. Deu, não deu? Então, é esse link aí. Só esperar um minutinho, aí o pessoal, se chegar de novo, né? Infelizmente. Agora eu publico, né? Isso. Aí você explica lá no áudio. E eu vou explicar aqui, assim que o pessoal entrar. Quero vidas, famílias, rendendo ao Senhor os corações quebrantados pelo Espírito de Deus. Eu me proponho, Senhor, eu me arrependo em suas mãos, tua glória eu quero estar. No mundo há de dizer que eu te amo, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me. Ótimo. O pessoal já está transferindo o link. Entrou. Agora o som está tudo ok, não está? Pode seguir e ver se não foi louvor. Janine, glória a Deus, bom dia. Então, pessoal, quero deixar registrado aqui, obrigado aí por você ter trocado o link, né, para estar acompanhando a aula. A gente tem chegado cedo, tem testado os equipamentos, mas, infelizmente, na última hora, tem acontecido alguns imprevistos com a tecnologia. Eu ia pôr um louvor para a gente estar meditando e orando, mas aí fui colocar o louvor e acabou que, acho que deu interferência e acabou tirando o som. Mas está sendo feito com muita prudência, com muito carinho, né, com excelência, não só para Deus, mas também para vocês, né, como o corpo de Cristo, para estar acompanhando esse momento aí com a gente. E só te peço desculpa aí, das vezes, desse indeterimento, né, assim, deterimento não, né, desses contratempos que a gente tem tido, mas a gente tem tido esses contratempos, não é só a gente, né, eu acho que acaba sendo força maior, porque a gente tem feito o papel certo, chegado cedo, a gente chega, os meninos chegam mais cedo que eu, então, 9h30 já estava aqui, então, tudo já armado, com iluminação, computador, mas é isso aí, né, vamos seguindo e vamos dar início à nossa aula, né, espiritualidade sem salmos. Deixa eu só ver o pessoal chegando. Oi, Janine, a paz, bom dia. A paz, Tadeu. A paz, Priscila. E vamos embora. Pai, eu te apresento essa manhã a Escola Bíblica, Salmos, para que seja esse círculo, esse módulo de Salmos edificante para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, que o Senhor venha nos falar nessa manhã, nos ensinar a orar salmos, a entender salmos, a viver salmos, e que salmos não seja só uma literatura comum, ou às vezes esquecida do nosso cotidiano, mas a gente possa internalizar salmos, para que a gente possa orar ao Senhor dessa mesma forma. Em nome de Jesus, amém. Bom, recapitulando rapidinho, o que tem sido salmos e espiritualidade? Salmos e espiritualidade tem sido essa dinâmica da gente compreender salmos. E salmos vai levar a gente a um outro patamar, né? Vamos dizer assim. Vai levar a gente para um novo nível, um nível de relacionamento e um nível de espiritualidade com Deus. Como assim? Salmos, para nós, não é só uma leitura poética ou um versículo isolado que a gente pode pegar e usar
e transformar ele em oração, e muitas das vezes transforma em reza. O exemplo é o Salmo 91. Muitas vezes a gente não quer entender o contexto daquele salmo, como aquele salmo foi composto, criado, o que o salmista tinha passado, qual que é o sentimento do salmista. Enquanto a gente mergulha nessa atmosfera, desse tipo de interpretação, a nossa vida muda com relação ao relacionamento com Deus. Porque uma coisa interliga a outra. Os salmos vai ligar justamente isso em nós, essa nossa espiritualidade. Ou seja, o conceito da primeira aula, espiritualidade, é aquilo que busca sentido, né? Ou aquilo que eu estou buscando de sentido. E muitas vezes as nossas orações, elas não é pautadas em salmos. A gente não usa salmos como espelho para as nossas orações. E isso é ruim. Por quê? Porque às vezes a gente faz orações vazias e muitas das vezes a gente faz orações sem nexo, sem entender o sentimento. E hoje, em especial, eu quero trabalhar o que chama de salmos precatórios, ou de direitos, ou de vingança. Mas eu queria, para a gente entender esse exemplo, mais um desses exemplos, eu queria que a gente meditasse no Salmo 137. Então, você no seu lar, na sua casa, com sua família, quem estiver acompanhando, abram para mim no Salmo 137. E a gente vai ler os Salmos. A princípio, os Salmos, ele meio que escandaliza a gente. Mas quando a gente entende esse contexto, o sentimento dos salmistas, aí a gente vai se ver como espelho e vai entender a nossa humanidade. E interessante, eu vou fazer essa exposição desses salmos, mas antes de fazer a exposição e a leitura, eu queria deixar esse adendo, essa observação. Essa oração foi respondida. Deus respondeu essa oração. E aí vocês vão entender o contexto, para a gente entender essa questão de se relacionar com Deus. Como é sério esse momento de oração. Como é sério a gente trazer salmos para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Então, espiritualidade em salmos é você modelar a sua linguagem. É você começar a mudar a sua linguagem. Mudar a sua forma de pensar, de rever, de orar, de estar no quarto com Deus, de orar em público, de orar com os irmãos. É uma mudança. Salmos tem que transformar a gente. E é isso que a gente vai ver. Amém? Acompanhe aí. Oi, Miriam. Ei, Fernanda. Um abraço para vocês aí. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, com saúde de Sião, ou com saudade de Sião. Desculpa, voltando aqui. Juntos ao rio de Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, com saudade de Sião. Ali, nós, salgueiros, pendurávamos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantai para nós uma canção de Sião. Como poderemos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude no céu da boca, se não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram. Quando Jerusalém foi destruída, pois gritava: arrasai-os, arrasai-nos, até os seus alicerces, cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Amém? Essa expressão poética desse salmo é interessante porque ela está dentro de um contexto histórico. E salmos, como eu disse, tem que ser lido dentro desse contexto histórico. Não tem como a gente pegar salmos e isolar ele e fazer o que a gente quer dele. Não, tem um contexto. E olha que interessante esses salmos. As meninas dos olhos de Deus, ou seja, a terra preciosa, onde Deus se manifestava, onde o Eterno, Deus Todo-Poderoso,
fazia acontecer, se comunicava ao povo, o templo, tudo que eles tinham de sagrados foi destruído. Ou seja, essa menina dos olhos de Deus, outra hora rebelde, que não ouvia a advertência de Deus, Deus levou elas ao juízo. E no juízo, o que eles faziam? O que a Babilônia fazia? Eles sitiavam a terra antes de atacarem. O que era o sitiar? A Babilônia, por isso, a Jerusalém a gente sobe, né? Por isso tem essa expressão, quem foi lá sabe, subir é porque fica acima do nível do mar. Então, essa era a expressão quando se falava de Jerusalém. Mas o que ocorre? Quando eles sitiavam a terra, e eles iam ser atacados, nesse contexto aqui, a Babilônia estava para invadir, né, a terra, a Jerusalém, a terra prometida, e Deus já tinha dado todas as advertências, e o povo, as meninas dos olhos de Deus, não tomou nenhuma iniciativa de arrependimento e mudança de atitude, Deus levou eles a juízo. O que ocorre? Essa forma de guerra antiga era muito cruel. O que eles faziam? Eles cercavam a cidade, e no cercar a cidade, eles impediam que a água, ou eles poluíam a água, e muitas das vezes impediam que a cidade tinha uma água para tomar. Eles iam direto na fonte da represa para tentar sediar, né, ou secar essas fontes da cidade. Então, eles ficavam isolados, só que não era 1, 2 dias, duravam geralmente 1 a 3 anos, essa forma de secar. E aí, o que acontece? Dentro desse cercamento, dessa questão de guerra, as pessoas não tinham água e começavam a ter fome. E o que acontecia dentro da cidade, e relatos históricos nos têm para nos fornecer isso. Dentro da cidade começava a faltar comida e água, as pessoas ficavam desesperadas. E o que o povo fazia? O povo, os salmistas, lembrando disso, do que ele viveu, o povo começava a matar cavalo, matar gato, matar cachorro, matar animais, comiam até ratos. Né? Chegaram a ter relatos de comer ratos porque eles não tinham onde se alimentar. E aí é muito difícil uma cidade que era sitiada, que era cercada, sobreviver a esse cerco. Aí, quando as muralhas caíam, aí era o desespero. O que ocorria? De ali o povo viver isso, e tem relatos muito mais chocantes de até as crianças serem comidas nesse sentido, e por isso que lá no final do Salmo você vai ver que pega os filhos e batam a cabeça dele na pedra, que era o desejo da oração do salmista, expressando essa questão humana, e esse relato que acontecia era o que esse salmista vivia, de ver essas atrocidades, esse filme de terror, vamos dizer assim, acontecer. Por quê? Por causa da desobediência que levou esse juízo de Deus. Isso é as meninas dos olhos de Deus, é a Sião, é inabelável, é a menina dos olhos de Jesus. Mas dentro dessa expressão, quando caiu o muro, os soldados invadiam, as mulheres, muitas das vezes, elas eram estrupadas, não por uma pessoa, mas pela tropa inteira, e depois eram mortas. Os homens eram levados. E dentro desse cerco, os homens sobreviviam, porque morriam muito, primeiro as mulheres e as crianças, porque tinham que alimentar os soldados, e as mulheres e as crianças não eram alimentadas. Então, esse cenário de terror foi aonde que o salmista, do Salmo 137, ele lembrava. E aí, quando a gente começa a ler, junto aos reis da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos, com saudade de Sião, ali nos salqueiros, penduraram as nossas harpas, ou seja, acabaram com o nosso louvor. Os nossos captores perdiam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cante para nós uma das canções de Sião, ou seja, dentro desse deboche. E ele respondendo, como poderia cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, que a minha mão direita define? E ele, quem sou eu para debochar o rei de Jerusalém? Então, dentro de todo esse contexto, existia isso. E tinha um detalhe também, toda cidade tinha uma saída secreta, e Jerusalém também tinha, e geralmente a elite da cidade saía por essa saída secreta, né? Os altos sacerdotes, as pessoas que eram mais envolvidas com a corte. Só que os edoítas, lá de Edom, eles meio que fizeram uma aliança com a Babilônia, e meio que
x-novaram, vamos dizer, uma linguagem contemporânea, né? Essa saída secreta. E essas pessoas que saíam eram levadas prisioneiras e morriam empaladas, né? Que é um processo pré-crucificação, onde eles enfiavam no orifício e saíam pela boca, uma morte cruel, e deixavam essas estacas em redor da cidade. Então, você imagina você nesse cenário devastador, nesse cenário horrível, e vivendo preso, ou seja, seus sonhos tudo acabou. E aí a gente começa a entender a dignação do salmista em dizer assim: olha, filho, pega os seus filhos e que tudo que aconteceu de mal seja devolvidos com você. Dentro do contexto do Antigo Testamento e dentro do juízo de Deus. E o que eu quero dizer com isso? É muito interessante da gente entender essa espiritualidade de Salmos. Por quê? Porque como que você oraria numa circunstância dessa? Que tipo de oração se apresentaria a Deus? E o que eu quero deixar claro aqui é que essa oração foi respondida. O Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, que muitas pregações a gente vê, e muitas vezes a gente não entende o contexto, é feito em cima deste contexto, onde Deus no futuro fala: olha, tá vendo esses vales de ossos secos? Traz vida para eles, eu vou trazer Sião de volta para mim. Por quê? Porque vocês passaram 70 anos lá preso e eu não retornaram, eu vou trazer vida. E o livro de Obadias é um livro completamente escrito dentro desse contexto desse Salmo 137. Quando você tiver um tempo, lê Obadias com esse óculos do Salmo 137. E aqui fica uma lição de Salmos e espiritualidade. Não importa o nível de coração que a gente tem. O que importa muitas das vezes é que este nível de coração ruim, ou essa indignação, ela tem que ser expressada a Deus. E muitas das vezes a gente não é ensinado a dar ênfase nas orações, essa mazela que a gente tem no coração. Por quê? Porque a gente às vezes acha que Deus não vai responder, ou que Deus não está sondando o nosso coração para entender o que está no nosso íntimo, o que está no nosso coração, na nossa entranha, no nosso ser. E é isso que a gente tem que começar a entender em Salmos. Muitas das vezes, irmão, você tem dificuldade de perdoar, tem um sentimento de ódio, você não tem a força de perdoar, mas muitas das vezes você também não leva a Deus, no altar do Senhor, esse sentimento. Por quê? Porque você não acha amparo. Muitas das vezes é dado um evangelho para a gente desmilinguido, né? Todo bonitinho, fofinho, e às vezes não trabalha aquilo que a nossa humanidade é realmente. E Salmos, independente de qual Salmos, e especificamente esse Salmo 137, ele trabalha essa mazela humana, essa coisa ruim que nós temos, mas a qual Deus será o nosso juízo e resposta. Quando eu digo, olha, esse salmo foi respondido, muita gente fala, olha, mas como um Deus de justiça, puro, íntegro, responde este salmo? Deus responde, porque dentro dessa oração, o juízo e a justiça pertencem a Deus e não nós. E o salmista, expressando as suas emoções, ele trouxe para Deus aquilo que estava de mais obscuro no seu coração. E fica essa meditação para a nossa espiritualidade, e para que a gente entenda o que é um salmos orado dentro do seu contexto. Quantas vezes na sua casa, no seu dia a dia, as pessoas que te machucaram, e quantas expressões você tem levado para Deus isso tudo que você passa? Você tem confessado a Deus o desejo de vingança, o desejo de ódio, a falta de perdão? Então, quando a gente lê Salmos e depara com essa situação histórica de um filme de terror, a gente se identifica também como ser humano. A gente se identifica, muitas das vezes, das questões que a gente vive, e muitas das vezes a gente não confessa. E não é só confessar para o irmão, mas às vezes é confessar para Deus, sabe? E dentro disso a gente não deixa Deus trabalhar o nosso caráter segundo o Evangelho. Não deixa Deus ser o nosso rei, o nosso governo, o nosso Senhor. Então, esse salmo, ele é de grandeza sobre a nossa vida,
Porque o salmista caminhou isso aqui com uma coisa que eu acho profundo. Porque de Jerusalém à Babilônia, todo o caminho foi pavimentado sobre ossos. De Jerusalém à Babilônia, todo o caminho foi pavimentado com morte. E esse cenário devastador, mesmo ruim, Deus, com o tempo e na sua soberania, ele trouxe esperança. Ele trouxe consolo. Por quê? Porque, às vezes, nessa linguagem que a gente usa hoje, a gente cria um Deus que é diferente do Deus da Bíblia. E Deus não teve dó, ou nem teve ego, de ser o dono das nações, o Senhor Todo-Poderoso, que entregou o seu povo para a correção. Por quê? Muitas das vezes faltou um clamor sincero. E é bonito quando você entende o contexto desse salmo, dele dizer, ó Jerusalém, ó cidade linda, eu tenho saudade de você, eu tenho saudade dos tempos belos. Ou seja, o salmista, e provavelmente os povos a qual ele andava, né, e que ele tinha convivência, as pessoas, eles se lamentavam daquilo que era. Eles clamaram aquilo que foi. E aí a gente começa a entender, pô, mas como é que o cara pede esse absurdo de fazer isso com uma criança? Porque ele viveu o absurdo. Então, às vezes, por mais absurdo que seja a sua oração, se ela for sincera, com certeza Deus vai ouvir. E com certeza você vai ter retorno, porque a gente está diante de um Deus que nos dá este retorno. E é interessante, estude mais, busque aprofundar melhor, uma explanação melhor, uns comentários de salmos melhores sobre esse salmo, sobre aquilo que pode ser identificado. Porque o espelho de salmos é a nossa conduta de oração. E muitas das vezes a gente tem um costume ruim de querer orar somente pedindo ou às vezes exigindo de Deus algo que a gente nem tem direito. Por quê? Não é que Deus não quer dar. É porque muitas das vezes a nossa arrogância é tão grande que a gente não consegue enxergar isso à nossa frente. E aí, muitas das vezes, a nossa vida fica estacionada nesse sentido. Por quê? Porque a gente não faz essa autorreflexão e não tem esses espelhos da vida do dia a dia para a gente se espelhar e seguir em frente. Então, eu queria, com essa série de salmos, despertar vocês da igreja, quem frequenta a escola bíblica e quem ouve, a olhar o livro de Salmos com mais carinho, a buscar ler comentários bíblicos sobre Salmos, a entender a estrutura literária do livro, a compreender que aquilo que o livro pode fazer diferença na sua vida. E eu queria que você fizesse um exercício. Modela, começa a rever as suas orações, o jeito que você ora, o jeito que você chega com Deus, ou se achega ao trono. Por quê? Porque Salmos tem que ser esse espelho que vai nos modelar perante o Senhor. E aqui em Salmos a gente tem de tudo quanto é emoções humanas e vivências humanas, está expressa em Salmos. Mas que a lei do Senhor, a alegria de servir Ele, seja para sempre aquilo que arde o nosso coração. Então, nesse modelo de Salmos, que foi a escola bíblica desse mês, eu queria te desafiar isso, a entender Salmos como espiritualidade e Salmos como ferramenta de oração para a sua vida. Se baseando e sabendo que se for sincero perante o altar do Senhor, as coisas podem e vão mudar e transformar, porque a oração é algo que Deus ouve e age. Aqui no Salmo 137, levou alguns séculos e alguns anos para Deus responder esse salmista. Mas esse salmista e essa oração foi respondida. E é isso que eu queria deixar para vocês. E no próximo mês, que agora vai entrar no domingo que vem, a gente vai estar estudando na escola bíblica as parábolas de Jesus, junto com Machado de Assis e Cecília Meirelles. Ou seja, literatura com as parábolas de Jesus, para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? E eu queria agradecer a participação de todos
Está um pouco, está longe, mas dá para me ler. Mas, Priscila, vem para casa. Essa é legal, hein, mano? E que Deus abençoe vocês nessa caminhada. O tempo está meio que curto. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem 30 segundos para escrever lá, para eu poder responder. E é isso. Que Deus abençoe e te fortalece aí. Vou deixar 20 segundos para alguém perguntar, e quiser participar ali no chat e falar alguma coisa, o que achou da palavra, desse contexto, como que pode ser aplicado na sua vida. E é isso que eu queria passar, e é isso que eu queria dividir com vocês. A gente é o povo da aliança, a gente é o menino de olhos de Deus, mas não impede de Deus trazer o juízo. Então, vamos nos tomar cuidados em chegar ao altar de Deus da forma correta. Amém? Amém. Deus abençoe. Eliane, bênção de Deus, um abraço, obrigada. Sobre Salmos, posso começar uma devocional no Salmo 1 e até o último? Deve. Inclusive, eu te faço esse desafio, sabe? Não só devocional, tenta entender o contexto do Salmo. Por exemplo, o Salmo 1, tem gente que faz doutrina com a roda dos escarnecedores, e aí cria a sua vida, que você não pode andar e nem chegar perto disso, daquilo, e não é isso que o salmista está dizendo ali, né? O salmista está dizendo que, por você ser do Senhor, a roda dos escarnecedores tem que ser contagiada pela sua pessoa. E então é algo de uma espiritualidade melhor. Agora, Salmos deve ser, sim, feito essa devocional com esse olhar de entender o contexto do Salmo, porque cada Salmo tem o seu contexto. Né? Eu trouxe um exemplo na aula no Salmo 2, né? Pede-me, darei a nação como herança, e esse Salmo não é para você achar que você é o rei da barriga, só porque você é evangélico, cristão, que você pode tudo. Esse Salmo nem é para gente. É um Salmo especificamente, exclusivamente falando do Messias, ou seja, falando de Jesus, e cumpriu em Jesus esses salmos. Então, tem coisas que não é para a gente, e às vezes a gente quer fazer doutrina, e isso que é errado. A gente não deve fazer isso. Então, deve fazer sim, e tem que ter esse modelo de salmos como devocional. E aí, através desse modelo, Salmos, ele tem que te lapidar a forma que você conversa com Deus. E aí a gente começa a rever que muitas coisas que a gente conversa com Deus é dada de ensinamento humano, do humanismo mesmo, e não vindo do trono, não vindo do Pai. E muitas vezes é triste, eu passo por isso, eu às vezes me pego refletindo, muitas vezes a gente faz uma oração pagã, que eu acho que nem um pagão faz, e a gente repete essas orações. Por quê? Porque orar é aquele momento sagrado que Jesus ensinou no quarto. Beleza? Deixa eu ver aqui. Laila, precisamos nos chegar a Deus e confessar a Ele todos os nossos sentimentos e angústias. E Salmos é um livro que nos vai ajudar muito a entender isso. Deus abençoe a sua vida. É exatamente esse sentimento que eu quis passar aqui na Escola Bíblica Dominical para a gente. É entender os Salmos assim. Não se constrange, né? Porque eu dei um exemplo extremo aqui do Salmo 137, mas não se constrange em se chegar a Deus da forma que tem que se chegar. Nem que aquele sentimento que você passou, às vezes, no seu lar, na sua casa, não sei, a forma que o marido ou a esposa tem se tratado, mas não se achegue a Deus com vergonha. Chega-se com esse sentimento, porque é nesse sentimento que o poder de Deus vai poder agir e te transformar. E aí você vai poder ver Deus agir na sua história. E é isso que a gente precisa. Amém? Deus abençoe. Um abração aí, pessoal. 30 minutos. Fui. Só encerrar?